Olá, eu sou Guilherme Simões e nesse vídeo vamos falar sobre entrevistas focada na elicitação de requisitos. A ideia é explicar o que é entrevista, dar diretrizes para a postura do entrevistador, falar dos cuidados com a primeira impressão quando se entrevista um desconhecido, explicar como realizar a entrevista e os seus diferentes formatos e, por fim, falar das vantagens e desvantagens da entrevista na engenharia de requisitos. Antes de seguir, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa tirinha e prestassem atenção no comportamento dos dois personagens. Quem que você acha que está agindo errado na história? O rapaz ou a moça? A princípio, muita gente pode pensar que o errado na história é o rapaz, que não sabe o que quer. Só que quem está agindo errado é a moça. A coisa mais comum é encontrar cliente que não sabe o que quer. Logo, o comportamento do rapaz, mesmo exagerado, é o esperado. E é nesses momentos que a gente mostra o nosso valor como analista de requisitos. É quando a gente consegue extrair a informação, mesmo quando ela não está tão fácil de se obter. Porque você simplesmente perguntar ao cliente o que ele quer e sair anotando, desculpa, mas isso não é trabalho de analista de requisitos. Isso é trabalho de um tomador de notas. E o que é entrevista? É uma forma de diálogo, formal ou informal, entre duas ou mais pessoas, onde o entrevistador busca respostas a um conjunto de questões previamente planejadas e os entrevistados se apresentam como fontes de informação. O grande desafio para o entrevistador é conseguir desenvolver um ambiente de confiança e sintonia com o entrevistado para que as informações consigam fluir bem a partir do entrevistado. Para isso, eu sugiro algumas diretrizes. Primeiro, seja um bom ouvinte. O entrevistado deveria falar mais que o entrevistador. Parece bobo, mas acontece bastante. Se você fala mais que o entrevistado, significa que você está colocando barreiras para a informação fluir a partir dele. Você tem que desenvolver sua escuta ativa. Isso significa demonstrar disponibilidade e interesse pelo que o outro está falando. A escuta ativa é uma técnica da neurolinguística. Eu sugiro você pesquisar um pouquinho mais sobre a escuta ativa e tentar trazer um pouco do que se fala na escutativa para o seu comportamento. Isso vai ajudar bastante a melhorar a sua comunicação. Outra diretriz é: vai de coração aberto, vai sem preconceito, porque a missão da entrevista é colher informação que ajude no projeto e não necessariamente confirmar a sua opinião. O pior pecado é o entrevistador ir para a entrevista achando que já sabe as respostas. Nesse caso, quase sempre, a entrevista vai terminar confirmando o que você gostaria de confirmar. Mas muitas vezes, não porque essas informações são corretas, e sim porque você direcionou, às vezes de forma inconsciente, o entrevistado a responder o que era interessante para você. Quando a gente se livra dos preconceitos, a gente consegue compreender melhor a informação que vem do entrevistado. E isso, muitas vezes, nos ajuda a rever pensamentos que a gente já tinha consolidado. O preconceito ele vai direcionar a nossa atenção aos dados que corroboram com o nosso pensamento e vai desviar a atenção do que vai contra o nosso pensamento. Por fim, busque os fatos, mas também não despreze as opiniões, fique atento a elas. As pessoas gostam de participar da solução de um problema. Aqueles que sofrem os problemas que motivam o projeto certamente devem ter alguma ideia interessante para a solução. Em geral, as pessoas entrevistadas são cooperativas, têm interesse no sucesso do projeto, pois vão usufruir benefícios do projeto. Então, o entrevistador quase sempre começa a entrevista com o jogo a favor e tem que trabalhar sempre para manter esse ambiente favorável. Mas tem muita gente que pisa na bola e desperdiça essa valiosa vantagem inicial. Quando a gente está trabalhando com partes interessadas já conhecidas no projeto, é muito mais fácil você se preparar para a postura que vai adotar nas entrevistas. Se a experiência que você já teve em outros projetos com essas partes interessadas, foi positiva, vai ser ainda mais fácil você conduzir uma nova entrevista com essas pessoas. Agora, é comum você participar de projetos com partes interessadas que são desconhecidas. Você vai conhecer essas pessoas no projeto. Nesse caso, você tem que ter muito cuidado nesse primeiro contato para não cometer uma gafe, uma fala mal colocada, um comentário inapropriado, causar uma má impressão que jogue fora o espírito colaborativo
em que a pessoa chegou. Esse momento que as duas pessoas estranhas se encontram para um diálogo, né, que é a entrevista, tem muita semelhança aí com uma paquera. Que funciona para uma, normalmente funciona para outra. E o que também atrapalha para a paquera, também atrapalha para a entrevista. Por exemplo, falta de simpatia, falta de pontualidade, uma boa ou uma má apresentação pessoal. Aí a gente poderia ficar falando várias características que influenciam para o bem ou para o mal as duas coisas. Agora, a finalidade, né, de ambas, tanto a entrevista quanto a paquera, é bem parecida no começo, ou seja, estabelecer uma sintonia com o outro. Agora, o que vem depois disso, aí já é bem diferente numa entrevista, numa paquera. E no que você tem que ficar atento ao preparar uma entrevista? Primeiro, definir claramente o objetivo. Que informações você quer obter com aquela entrevista? Em seguida, tentar identificar quem são as pessoas adequadas para serem entrevistadas. E esse é o ponto mais crítico, pois se você escolher a pessoa errada, toda a sua entrevista está perdida. Então, você tem que buscar também avaliar, entrevistar pessoas em mais de um nível na organização, porque a visão de pessoas em níveis diferentes sobre o mesmo processo de negócio pode ser diferente. E isso vai te trazer, às vezes, informações importantes para tratar nos requisitos. Tentar entrevistar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu acho que não é muito produtivo, porque uma pessoa ela pode começar a falar demais, assumir a fala do grupo, e isso acabar inibindo a participação das outras pessoas. Ou, por exemplo, também, você vai numa entrevista com duas pessoas, um subordinado e um chefe. O subordinado ele pode ficar constrangido para discordar ou responder alguma coisa na presença do chefe. Então, melhor fazer a entrevista em separado, em particular. Você tem também que estudar bem o assunto que vai ser abordado, analisar a documentação existente, conversar com outras pessoas da equipe que possam ter mais conhecimento que você nesse tema, pesquisar, porque uma pergunta idiota pode tirar toda a sua credibilidade com o entrevistado. E depois vai ser difícil você conseguir a cooperação dele. E ao estudar o assunto da entrevista, você tem que se familiarizar com o vocabulário do negócio e usar esse vocabulário na entrevista. Isso vai te ajudar a obter mais rápido uma sintonia com o entrevistado. E o glossário é útil para te ajudar nisso. Você tem que definir a duração da entrevista. Muitas vezes isso não está sob seu controle, às vezes é o entrevistado que vai definir quanto tempo ele vai te dá de disponibilidade para a entrevista. Então, nesse caso, você tem que projetar a entrevista para priorizar as questões e enfocar as coisas mais relevantes para otimizar o rendimento nesse tempo restrito. Mas se você tiver liberdade de definir a duração da entrevista, evite que ela se estenda por mais de 2 horas. Fica cansativo, o nível de atenção diminui. Então, se você percebe que tem muita coisa para tratar, é melhor você dividir isso em várias sessões. E você tem também que estar muito atento no local da entrevista, porque se for no local do entrevistado, avalie antes se tem possibilidade de muita interrupção acontecer. Se a conversa vai acontecer em um ambiente reservado ou compartilhado, você tem que também ficar atento, porque dependendo do assunto que você vai tratar, por exemplo, não fica bem você tratar de assuntos sensíveis e delicados numa sala que é compartilhada. Outras pessoas vão ouvir a conversa. Se a entrevista for por videoconferência, você tem que verificar se toda a infraestrutura está pronta, disponível de ambos os lados no horário. E se essa infraestrutura é confiável, né? Tecnologia é um negócio bacana, mas quando funciona. Porque quando não funciona, aí você está no sal. Roteiro de questões é fundamental para um melhor resultado na entrevista. A elaboração do roteiro é uma forma também do entrevistador se preparar, pensar na seleção ideal de perguntas, imaginar possíveis respostas, que respostas podem precisar de perguntas complementares, tentar antecipar essas perguntas. E além de ajudar na preparação do entrevistador, o roteiro vai orientar o entrevistador na condução da entrevista. Mesmo que a entrevista aconteça de forma diferente do roteiro, uma sequência diferente, o roteiro é fundamental para te ajudar no fechamento a perceber se nada ficou esquecido, se nada ficou para trás, se não teve nenhuma pergunta ou questão que você deixou de tratar. Controle de questões é uma ferramenta valiosa para essa elaboração do roteiro. Você pode avaliar desse controle todas as questões que já foram identificadas, que ainda não foram respondidas. Você vai encontrar talvez várias questões lá que podem ser ideais para abordar na entrevista que você está preparando.
A técnica do 5W2H ajuda também a não esquecer nenhum aspecto relevante do assunto que você vai tratar na entrevista. O nome dessa técnica vem do acrônimo das perguntas em inglês: what, why, when, where, who, how and how much. Então, imagina que você está interessado em conhecer melhor um processo de negócio, por exemplo, reembolso de despesas de viagem. Se na entrevista a gente consegue obter resposta a todas as dimensões do assunto abordado pelo 5W2H, então dificilmente alguma coisa relevante ficou esquecida. Você tem que evitar também questões longas ou complexas, porque numa pergunta longa, mais provável que o entrevistado só responda uma parte. Ele não vai lembrar da pergunta toda. E numa pergunta complexa, ele talvez responda só a parte que ele consegue entender ou a parte que é mais fácil dele responder. Ou pior, ele pode responder alguma coisa por um entendimento errado da pergunta. Então, sempre melhor fracionar as perguntas e simplificar. Ainda que uma questão já tenha sido abordada em uma entrevista, pode ser interessante incluir essa mesma questão para outro entrevistado, porque as respostas divergentes, eventualmente, forem divergentes, vão te ajudar a antecipar, a identificar conflitos ou erros na informação dada por algum entrevistado. Por exemplo, nem sempre o que o chefe fala sobre um processo é o que de fato acontece quando os subordinados executam o trabalho. A gente pode classificar as perguntas em dois tipos: abertas e fechadas. As perguntas abertas não têm uma resposta certa. A resposta é livre. São perguntas ideais para colher opinião ou em situações exploratórias. Por exemplo, como funciona o processo de reembolso de despesas? Nesse caso, você não tem uma resposta pronta e curta. O entrevistado vai ter que elaborar uma história nessa resposta. Outro exemplo, na sua visão, quais os problemas desse processo? Então, também não tem uma resposta pronta. Vai ter que pensar para responder. Então, as questões abertas têm como vantagem são mais interessantes para o entrevistado, ele fica mais à vontade, permite mais espontaneidade do entrevistado, são respostas mais ricas em detalhes e permite que o entrevistador se adapte ao vocabulário do entrevistado. Agora, tem algumas desvantagens. A mais importante delas é a possibilidade de você perder o controle da entrevista. Você dá liberdade demais e o entrevistado pode falar sem parar ou fugir do tema, ou ele pode também entrar em muitos detalhes que não são necessários, e são respostas que dificultam a comparação e interpretação de resultados. Por exemplo, a mesma pergunta feita para várias pessoas, você vai ter uma dificuldade de comparar essas respostas, e também são questões que vão consumir mais tempo da entrevista. Já as questões fechadas vão levar a respostas curtas e diretas. São perguntas que têm respostas mais fáceis. Não tem muito espaço para o entrevistado ficar divagando. Por exemplo, quantas solicitações de reembolso de despesa ocorrem no mês? Nesse caso, a resposta é um número, uma faixa, ou ele fala, não sei, mas não tem como ficar elucubrando. Outro exemplo, qual o tempo médio gasto no processo todo? A resposta vai ser um número aproximado, uma faixa. Outro exemplo, quem é o responsável pelas aprovações? A resposta vai ser uma pessoa, ou uma ou mais pessoas, um departamento, mas não tem muito o que inventar. Então, as questões fechadas têm a vantagem de serem mais rápidas para se responder, então economizam tempo da entrevista, facilita a comparação de respostas entre várias entrevistas e te permite manter o controle da entrevista. Agora, são questões, se você vai trabalhar, na verdade você não vai trabalhar a entrevista só com questões fechadas, mas se você exagera, pode ficar chato para o entrevistado, você também vai perder riqueza de detalhes nas respostas. E a entrevista pode ser planejada para acontecer de maneira estruturada ou não estruturada. Na não estruturada, não existe uma sequência prévia em que as questões vão ser abordadas. Conforme o andar da entrevista, você vai avaliando os caminhos possíveis e vai estabelecendo a sequência. O roteiro é só um apoio para o entrevistador, mas não define de forma rígida a ordem das perguntas. Então você vai conduzir a entrevista de maneira mais natural. Cada assunto vai entrar a hora que for mais apropriada, a hora que você identificar que é mais apropriado. Só que isso vai exigir mais experiência do entrevistador para que
ela seja uma entrevista bem conduzida e não se perca o controle. Agora, a gente destaca que, mesmo que a sequência não seja definida a priori, as questões têm que ser definidas antecipadamente, ou seja, o planejamento é fundamental. Não estruturada não quer dizer não planejada. Já as entrevistas estruturadas são feitas na sequência planejada do roteiro. É indicada quando o entrevistador não é muito experiente ou quando a gente quer garantir que as mesmas perguntas vão ser feitas para todos os entrevistados. E tem 3 tipos básicos de estrutura para a entrevista. A pirâmide, onde você começa com questões fechadas e à medida que a entrevista vai avançando, você vai colocando as questões abertas. É uma abordagem interessante para situações onde o entrevistado parece estar relutante em abordar um determinado assunto ou quando você precisa quebrar o gelo com a pessoa. Tem a estrutura inversa, que é a estrutura de funil, onde você começa com as questões abertas e, à medida que a entrevista vai avançando, você vai colocando as perguntas fechadas. É interessante para a situação em que você percebe que o entrevistado quer desabafar, ele está ansioso para falar, quer ir direto ao ponto. E as perguntas abertas dão a liberdade para ele falar. E tem a estrutura diamante, que é uma combinação dessas duas anteriores. Você começa com questões fechadas, passa para as questões abertas e depois encerra a entrevista com questões fechadas de novo. Em geral, melhor forma de estruturar a entrevista, só que tende a ser um pouco mais longa. Durante a entrevista, aspectos importantes têm que ser registrados para que não se percam. Esse registro é importante não só para evitar o esquecimento sobre o que foi conversado, mas também para compartilhar o conhecimento que você adquiriu na entrevista com o resto da sua equipe de requisitos. A decisão de que ferramenta você vai usar para registrar essas informações depende, em parte, do entrevistado e do que vai ser feito com esses dados depois da entrevista. Papel e caneta costuma ser o ferramental mais eficaz e de melhor custo-benefício. Porém, é que vai ter interrupção do contato visual. Ou seja, enquanto você está anotando durante a entrevista, você não está olhando no olho do outro. E isso vai quebrar um pouco o ritmo do diálogo. Mesmo que você tenha a habilidade de escrever sem olhar para o papel, né, mantendo o olhar lá no olho do entrevistado, a sua atenção para a conversa não é a mesma. E aí você pode deixar escapar alguma coisa interessante. Porém, você pode solucionar com o apoio de alguém para secretariar a entrevista. Alguém com a responsabilidade de tomar notas, te deixando livre para ficar atento na conversa e fazê-la fluir melhor com o entrevistado. O uso do gravador tem a vantagem de não causar a interrupção do contato visual e do diálogo, além de dar um registro fiel e completo de tudo que foi falado. A gravação também é útil para que outros membros da equipe possam se preparar para entrevistar a mesma pessoa depois. Vai ouvir a gravação, vai perceber como é que a pessoa é, se é uma pessoa ansiosa, nervosa, tranquila, né? Vai se adaptar ao estilo da pessoa ouvindo a gravação. Só que a gravação pode deixar o entrevistado desconfortável ou inibido. Ou seja, para você decidir gravar, você tem sempre que pedir a autorização do entrevistado. E tem gente que não vai autorizar. Tentar gravar sem autorização, aí já envolve um problema ético. Outro risco é o entrevistador ficar acomodado e menos atento às respostas. Nesse caso, você vai perder a oportunidade de explorar questões novas na hora que elas surgirem. Ou seja, se você ficou pouco atento durante a entrevista porque estava tranquilo que tudo estava sendo gravado, você vai perceber depois, ao ouvir a gravação, dúvidas que poderiam ter sido resolvidas durante a própria entrevista, só que aquele momento passou, você só percebeu isso ouvindo a gravação. Então, vai te custar mais caro agora ir atrás dessas respostas. E, por fim, se você vai basear o registro da entrevista somente na gravação, isso vai deixar mais demorada a documentação da entrevista, a geração da ata. Por exemplo, se a entrevista durou 1 hora, você vai precisar de muito mais que 1 hora para produzir essa ata, porque você vai ouvir um pedacinho, escrever uma parte da ata, ouve mais um pedacinho, escreve mais um pouquinho. Então, tranquilo, às vezes 2 ou mais horas. E assumindo que a pessoa autorizou a gravação, não preciso tomar notas de nada, o que você acha? Está tudo sendo gravado, então não preciso anotar nada. Isso procede? Claro que não. Primeiro que o gravador não registra tudo. Como não? Não grava tudo que fala? O gravador pode gravar todo o som, mas enquanto a pessoa está falando,
na entrevista, você está processando um monte de informação na sua cabeça. Está lembrando de outras coisas que têm que ser tratadas, lembrando de uma informação que foi dada tem relação com a informação de que outra pessoa deu. A sua mente está borbulhando de ideias. E o gravador não vai gravar isso, a menos que você fique falando também. Só que tem coisas que não são convenientes de falar. Por exemplo, o cara te dá uma informação, você percebe que não teve segurança nessa fala, isso foi uma percepção sua, e essa percepção ela tem que ser registrada. Por exemplo, verificar essa informação com o fulano do financeiro, porque você não sentiu firmeza na informação que o cara te deu. Então, você não vai falar isso, não convém falar, mas anotando, isso vai ser tratado depois, não vai se perder. Então, diversas questões vão passar pela sua cabeça durante a entrevista e precisam ser anotadas para não ser esquecido. O ideal, então, é conseguir tomar nota dos pontos importantes ao longo da entrevista, e isso vai agilizar a documentação. E a gravação, ela fica, então, como uma cópia de segurança, ou seja, eu preciso rever alguma parte da conversa, eu tive dúvida na informação que o cara me passou, recorro à gravação para pontualmente tirar dúvida naquele pedaço. E por fim, você tem que se certificar de que a pessoa que vai ser entrevistada foi avisada da entrevista, do objetivo, dos assuntos que vão ser abordados e de qualquer outra informação de que ela precisa providenciar. Por exemplo, fulano, eu preciso que você traga alguns exemplos de contratos nessa situação que a gente vai discutir sobre isso na entrevista. E faz igual o médico, o dentista, manda um lembrete do compromisso, da entrevista que ele tem contigo, com antecedência. Isso vai te evitar perder uma viagem. Ao fazer a entrevista, seja pontual, tanto para abrir quanto para fechar a entrevista. Não assuma que o entrevistado sabe quem é você, qual o seu objetivo. Se você se preparou direitinho, ele vai estar ciente disso tudo. Mas custa pouco você dar uma repassada para não ter nenhum problema de comunicação. Durante a entrevista, mantenha o contato visual, atenção à linguagem corporal do entrevistado, também à sua própria linguagem corporal. Mensagem não verbal, ela pode contradizer o que a pessoa fala. Então, às vezes a pessoa fala verbalmente uma informação, mas o corpo, a cabeça, a entonação contradizem o que ela falou. Você tem que ficar atento a isso, porque isso é um indício de que você, às vezes, tem que buscar confirmar aquela informação que está sendo dada. Você tem que manter o foco nos objetivos pré-definidos da entrevista, e o roteiro vai te ajudar nisso. E novas questões que surgirem ao longo da entrevista, que não forem tratadas, você tem que tomar nota, elas não podem se perder, e depois você vai adicionar isso ao controle de questões do projeto. Para o fechamento da entrevista, você repassa o roteiro para verificar se todos os pontos foram tratados, se cada questão foi respondida de maneira completa. Você verifica também com o entrevistado se algum assunto relevante não foi abordado, se sabe de alguém mais que pode contribuir com o que foi discutido. Isso é uma pergunta de rotina, mas se você fez uma boa preparação, a resposta quase sempre vai ser que ele não tem nada a acrescentar. Agora, é a oportunidade que ele pode estar esperando para abordar alguma coisa relevante que passou despercebido. E resuma a sessão, confirma o que foi entendido a partir das informações que o entrevistado deu. Você pode lembrar ele do próximo encontro, se tiver uma outra entrevista agendada, já dando orientações do que vai ser tratado. E agradeça a disponibilidade da pessoa, do entrevistado. Depois que você encerra a entrevista, você tem que buscar documentar quanto antes o resumo do que foi discutido, preferencialmente imediatamente depois do fechamento. Esse é o documento que vai ser usado para compartilhar a informação que você obteve na entrevista com outros membros da equipe do projeto e também para validar com a parte interessada se houve algum equívoco no entendimento das informações que foram passadas na entrevista. Somente a gravação da entrevista não vai cumprir esse papel. A demora na documentação da entrevista vai reduzir a qualidade dos dados. Você tem que lembrar que a sua mente estava borbulhando de ideias durante a entrevista. E se o tempo passa, essas ideias vão se perdendo se não forem documentadas. Para agilizar a documentação, recomendo que você deixe preparado previamente um modelo de ata, de forma que seja simples passar limpo essas notas. E organize as informações de forma lógica, não necessariamente na ordem que elas surgiram durante a entrevista. Você tem que se concentrar nos apontamentos relevantes ao projeto. Documentação não é a transcrição literal da conversa, é só o que é pertinente ao projeto. E, após finalizar essa documentação, você vai enviar ao entrevistado para ele validar, eventualmente comentar,
ou apontar alguns erros que devem ser corrigidos. Como ferramenta de requisitos, a entrevista tem várias vantagens. A primeira delas é que incentiva a estabelecer uma relação mais próxima com o cliente. Ela permite a observação do comportamento não verbal do entrevistado, quando é uma entrevista presencial, permite confirmar de imediato o entendimento de uma informação que foi dada, permite que o entrevistado expresse opiniões de maneira privada, coisas que às vezes ele não se manifestaria em público, permite que novas questões sejam tratadas de maneira imediata quando surgirem, permite uma discussão mais ampla e explicações sobre as perguntas e respostas, diferente de questionário ou pesquisa, onde a pessoa responde a uma pergunta sua e você não consegue lançar uma pergunta baseada na resposta do camarada, porque o questionário é fixo, ele foi feito previamente e enviado. Na entrevista não, você pode explorar isso e o processo ser mais rico. E se o entrevistador for astuto, você vai conseguir também descobrir requisitos que estão às vezes no subconsciente do entrevistado. Por isso que eu falo que o analista de requisitos às vezes tem que ser também um pouco psicólogo. Já as desvantagens da entrevista, primeiro que não é uma ferramenta ideal para chegar ao consenso em requisitos. Pode também ser caro entrevistar um conjunto grande de partes interessadas. E também ela precisa de um compromisso de tempo considerável dos participantes. Nem todo mundo tem disponibilidade de tempo para entrevista. Já as entrevistas não estruturadas vão exigir um entrevistador mais experiente. E tem também o risco do entrevistador inadvertidamente conduzir as respostas do entrevistado, que é o que eu chamo de método Faustão. Concluindo então, pela simplicidade e praticidade, a entrevista é uma das técnicas de licitação mais usadas. E você tendo um bom cuidado na preparação, condução da entrevista, você vai conseguir fazer com que a entrevista seja muito produtiva e não seja mais uma reunião, uma fonte de desperdício de tempo na empresa. E é isso. Agora eu quero te convidar a realizar os exercícios de fixação dos assuntos que a gente discutiu aqui, também interagir com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão, seja para tirar dúvidas ou obter mais informação. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!